A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 37º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias. E nesse ciclo, dessa reta final, nós estamos orando pelo chamado profético. E no dia de hoje nós temos como tema: não fuja ou negue o seu chamado. Assumir um chamado profético nos dias de hoje nos traz muitas implicações e muitas consequências. E dentro deste contexto, vamos nos colocando assim, muitas vezes a gente vai dizendo, não, a gente vai fugindo, a gente faz conta que não é conosco, e aí a gente vai negando, não, assim como São Pedro disse, eu não conheço ele. Mas você não era um dos... Não, nunca vi ele. Muitas vezes, negando a nossa identidade de católico, negando a nossa identidade de homens e mulheres renovados, e vamos ter uma coisinha, outra, e muitas vezes dizendo que isso é sabedoria, que é discernimento do Espírito Santo. Quero deixar claro que negar ou fugir não é discernimento, é tolice. É tolice porque o poder de Deus é maior do que todas as estruturas desse mundo. Dois pilares são importantes para que eu e você tomem coragem para assumir nosso chamado, a nossa vida. Para a gente assumir é necessário a gente... Anderson, eu quero assumir, eu quero viver o chamado, eu não vou fugir, não vou negar na qual aquilo que eu fui chamado. Você é portador, você é mensageiro da boa notícia de um reino celestial. Então vai negar, vai fugir agora? Não, Anderson, eu quero, mas eu faço o quê? Primeira coisa, deve-se permanecer na profecia. Permaneça na profecia, naquilo que Deus está anunciando, naquilo que Deus está falando, e depois permaneça como mensageiro da fé. Você recebeu a profecia e você é o mensageiro para aqueles que não têm fé, para aqueles que não têm esperança. Não deve permanecer na fé. Irmãos, quando eu digo, e a realidade, Anderson, como é que eu vou permanecer? Porque o profeta, ele age, a profecia é para aquele momento, para aquele determinado período e para aquela determinada época. Por isso que é perigoso o momento em que nós muitas vezes estamos adiando de viver as profecias. 1 Reis 22, versículo 19. Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele à direita e à esquerda. Esse é o Senhor na qual você é o mensageiro. Ele está cercado do seu exército, o exército imbatível. Reafirmo, nunca perdeu, nunca perderá uma batalha, nunca curvou e nunca se curvará a reino nenhum, na qual o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, está lá sentado. Todo mundo na terra, naquela época em Israel, estava vivendo a farra de uma falsa liberdade, de uma falsa estruturação, de um falso poder, de uma falsa, vamos dizer assim, conveniência entre os profetas daquela época e as pessoas que estavam no poder. E assim se seguia. Mas lá, vamos dizer assim, lá no cantinho tinha um homem chamado Miqueias, um profeta, que não era o profeta da mesa do reino, não era o profeta, o adestrador de multidões, não, era um homem que estava à disposição do Senhor dos Exércitos. Por isso que você está aqui nesse retiro, porque você está à disposição do Senhor dos Exércitos. Esse era o cenário na qual Miqueias estava inserido. Mas segue a história. 1 Reis 22, do 20 ao 22. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galade? Um disse uma coisa, outro dizia. Então o Espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: é isto? Conseguirás seduzi-lo? Vai e faz como disseste. Observe que estava todo mundo
na falsa liberdade, estava todo mundo indo para a galera. Estava tudo perfeito, os profetas estavam todos ali. Observe que este homem simples, este profeta, consegue penetrar. Deus consegue mostrar para ele, Deus mostra para ele o que estava sendo decidido na corte celestial. Muitos homens e mulheres nos últimos anos têm tido sonhos, têm tido visão profética, têm sido avisado pelo Espírito Santo, têm sido avisado pela Virgem Maria, têm sido avisado por profecia. E aí eu quero aqui voltar a olhar para o carisma. Aqueles que conviveram comigo ao longo desses 5 anos, lembra do que eu falava nas pregações, no grupo de oração, nas celebrações? Eu dizia, olha, o Senhor mostrou isso, e assim veio a pandemia. Eu falei dos acontecimentos pós-pandemia, todos estão acontecendo aí, estão em tudo encaixado. Mas quero recordar o que eu anunciei, que Deus permitiu que a minha insignificância enxergasse na presença dele. Quando nós estávamos no ano passado no mesmo cerco, que eu tinha pedido a Nossa Senhora, dizendo, e nós estávamos intercedendo, que vi a Virgem Maria que estava chorando, e dos olhos dela formava um rio de lágrimas, e eu disse para vocês que o motivo que ela estava chorando é isso que está acontecendo no Brasil exatamente agora, que muitos estão acordando agora. Presta atenção do que é o que Deus está fazendo. Observe que o profeta Miqueias viu isso diante de Deus. Mas observe que Miqueias, ele não acovarda, ele não foge, ele coloca o anúncio no momento certo. Porque está tendo uns falsos ensinamentos de um tal de um discernimento, de um tal de uma coisa, que diz assim, não profetiza agora não, deixa baixar a poeira. Eu quero aqui colocar para vocês da seguinte forma: você tem amigos, e aí de repente você está numa festa ou num evento lá, de cá, você está vendo o amigo ou amiga lá, brigando, lá numa briga, toma murro de cá, de lá, e você está de cá, na ponta do terreiro, olhando, diz, vixe, vai sobreviver? Opa, porrada de lá, de cá. Lá alguém tem coragem, entra e separa. E aí depois que já segurou, foi para lá e você chega, o que aconteceu aí, fulano, na carreira? O que aconteceu aí? Diz, não, o cara veio para cima, se eu tivesse aqui, eu tinha desbagaçado, é que eu não vi. Eu não vi, senão nós tínhamos saído do murro, nós tínhamos quebrado no murro. Mas depois da briga, depois que não corre mais perigo, aí a gente faz aquela arruaça, aquele negócio todo. É assim, é o profeta, é a profetisa que foge de profetizar no momento adequado. Eu poderia não ter falado nada para vocês no ano passado, porque o momento era no ano passado, era no momento em que a Virgem Maria colocou para a nossa missão, para o nosso carisma. E o que aconteceu? O carisma não acovardou. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho feito como Miqueias. Eu comuniquei as lideranças religiosas que estavam comigo, comuniquei de baixo ao alto escalão, comuniquei estruturas do movimento que devia voltar à profecia, comuniquei, fiz a minha parte de anunciar, de fazer a minha parte, não tenho negado isso, não tenho fugido. Embora, vai entrar aqui na outra parte, aqui embaixo, o que diz? 1 Reis 22, versículo 23 e 24, ser a única voz em meio à multidão. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Neste momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo, por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Observa, ali estava o profeta do rei, o homem de alto escalão, o profeta dos profetas. Preste atenção, eu estou convidando e dizendo para você, está na hora de você romper, dar um passo a mais, não ser, vamos dizer assim, um papagaio que repete tudo que manda para você. Adore mais,
Está na hora de você fazer um movimento. Anderson, o que é que eu devo fazer então agora? O que é que você disse? No ano passado você disse isso. Agora o que é que você diz? Eu estou dizendo a você, está na hora. No sítio, você que mora em sítio, no campo, aonde você estiver, na cidade, não importa. Curva-se diante de Deus e pede Deus perdão. Primeiramente, nós devemos pedir pelos nossos pecados. Se for o caso de procurar o sacramento da penitência, da confissão, fazemos. Peça ao Senhor. Estende as mãos ao céu dizendo, Senhor, se for, afasta esse mal que vem sobre o nosso país, sobre a nossa realidade. Mas eu quero te pedir uma coisa, que o Senhor faça uma transformação nas lideranças que tem Deus Todo-Poderoso, fugido ou negado o chamado. Peça a Deus agora em toda a estrutura, peça a Deus em todos os campos, diga, Senhor, volte o seu olhar para aqueles que lideram milhares e milhares e milhares, que têm chegado no aprisco depois que as ovelhas já foram roubadas. Entende? Quero aqui mais uma vez colocar algo para vocês. Você tem algo precioso dentro da sua casa, que é a tua família, que você como pai de família, vou dar um exemplo de um pai de família, tem ali a esposa, seus filhos, que você morre por eles. Aí alguém está arrombando, vem para tirar a vida de quem você ama, das pessoas que mais que você ama, que para você morre por essas pessoas. E aí você vê que você vai perder a sua vida, você salta o muro e vai embora. Não é o momento. Isso é o tal do discernimento que eu não consigo compreender. Não é o momento, deve-se ter sabedoria. Eu quero dizer para vocês, Deus desceu o decreto do céu sobre a vida de Acabe, que estava protegido sob estruturas humanas. O reino de Deus nunca perdeu o controle das coisas. Observe que no céu estava tendo um conselho ali, estava tendo uma decisão a respeito dos reinos da terra. Não adianta fazer mimimi, não adianta fazer homens que lidera, que governa esse mundo, não tem o poder sobre a vida daqueles que estão sob a jurisdição celestial, não tem poder. Deus nunca perdeu e não vai perder o controle das coisas. Não perdeu naquela época, não vai perder agora. Não vai perder agora. A verdadeira igreja de Cristo prevalecerá. As verdadeiras pessoas, os homens e mulheres convertidos, renovados, os verdadeiros, permanecerá. Irmãos, o que acontece? Este homem era a única voz. Mas aí você foge. O pai de família salta o muro, foge. Depois, deixando a porta aberta, deixando tudo, depois que vem, mata, rouba, leva tudo que você ama embora. Aí depois a gente volta e diz, eu não vi, mas se eu tivesse aí, corre para as redes sociais dizendo, eu não aceito, se eu tivesse aqui eu tinha feito, é porque eu não estava, mas estava do outro lado do muro escondido. Isso não é ser profeta. Isso não é ser profeta. Deus, eu fico preocupado com uma coisa. O Espírito Santo é sábio e inteligente, está olhando para mim. Eu não tenho preocupação com a opinião das pessoas. Realmente eu não tenho. Agora, do Espírito Santo eu tenho, porque Ele é sábio. Ele é sábio e conhece meu coração, me conhece de longe. Imagina Ele olhando para mim dizendo, tu estava lá assim, tu podia ter tomado outra posição, mas agora não, porque você já foi roubado, você já foi saqueado. Aí tem um cachorro valente no seu quintal, você quer correr com ele. E aí está todo mundo na rua, diz, será que ele tem coragem? Está todo mundo olhando, porque ele está vestido com a capa de liderança. Aí o que acontece? Vai lá, dá um tapinha bem de leve no bumbum do cachorro e diz, levanta bem baixinho, sabe? Levanta daí. E o cachorro dá uma espreguiçadinha. E a pessoa, mas não tem coragem de bater o pé, não tem coragem de ser o mensageiro, a mensageira no momento certo, na hora certa. Então você é o homem, o profeta, profetiza, aí na tua realidade, aí onde você está. Então não é hora de acovardar, não é hora de fugir. Miqueias passa por isso.
Ele disse o que o Senhor colocou e eu tenho sido claro com aquilo que Deus tem colocado. Eu falei, o que Deus colocou, o que eu tenho anunciei na sua cidade onde eu passei, vai acontecer. O que eu tenho falado vai acontecer, porque não provém de mim, provém da graça do Senhor e provém da força do Espírito Santo. Aquilo que foi anunciado vai acontecer. Irmãos, observe que eles enfureceram com ele, porque os profetas estavam ali no mesmo redil. Estavam ali na zona de conforto, só não vamos arrumar problema com o governo, não. Vamos profetizar. Eles profetizavam uma coisa, mas Deus tinha descido o decreto. Deus tinha descido o decreto. E aí eu quero aqui dizer para vocês, não nega, não fuja. 1 Reis 22, versículo 25 diz, tu verás, respondeu Miqueias, ele segue, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Ele responde a Sedecias. Ele responde, você vai ver, tu é o profeta dos profetas, tu vai ver. Da mesma forma eu estou dizendo, tu vai ver. Assim como não acreditou no que eu falei no ano passado, continue sem acreditar. Continue sem acreditar que vai ter que procurar lugar para esconder. Acaba perecendo do mesmo jeito, mas pior, com o título de covarde, com o título de fujão, de fujona. Entende? Um falso discernimento, olha, não é hora. É discernimento, é sabedoria. O Espírito Santo nunca vai levar você a negar a verdade, a negar aquilo que o céu já determinou para que você anuncie. Porque Jesus disse o contrário. O seu próprio Jesus diz, o Espírito dará as palavras, ele colocará as palavras na tua boca. Quando você passar pela situação que você passar, o Espírito de Deus é que dirá por você. Não precisa, não, Anderson, eu estou protegendo vidas. Eu estou protegendo pessoas, eu tenho que tomar decisão. As pessoas não precisam de tua proteção. As pessoas precisam da ação do Espírito Santo de Deus. Quem protege elas é o Espírito de Deus. Quem protege a estrutura é o próprio Deus. Tu apenas administra uma estrutura, uma diocese, um grupo, um ambiente em que Deus colocou. Você não tem como a conta de vida que tu não consegue tomar conta da tua. Entende? Eu não tomo conta, é Deus que toma conta. E aí, a realidade é essa. O que aconteceu? Nos versículos seguintes, o rei mandou prender Miqueias, lança ele a pão de fome, coloca ele lá, tal, até eu voltar são e salvo. E aí o jovem profeta, ele continua dizendo, se voltares são e salvos, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. Já que estava todo mundo contra ele. Eu repito, é necessário retornar toda a estrutura ao mover profético. É necessário levar toda a estrutura a ser movida nos carismas. É simples. É um movimento simples de se fazer. Parem de inventar moda. O Espírito Santo de Deus é simples. Há um movimento no céu para acabar com toda essa farsa, com tudo isso que tem levado homens e mulheres simples a afastar de Deus. Acorde para a realidade. Não entra por aí. Não entra por aí. Eu estou te avisando, eu estou suplicando. Observe que ali, o cumprimento da profecia, neste momento estirando um homem o seu arco ao acaso, nem atirou, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor do seu carro, volta a rede e leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Observe que um homem, ele nem atirou nele. Ele estava com todo o seu exército, com todo o aparato. Então eu quero aqui mostrar para você. Os governos, as estruturas desse mundo, elas é falível. Elas estão submetidas. O poder divino prevalece, o que precisa é voltar para Deus, o que precisa é voltar o coração lá para Deus, para as profecias, para aquilo que Ele está anunciando, levar essa geração a adorar Deus, adorar o Senhor. Presta atenção, porque as estruturas, elas é falível. Acabe com todo o aparato. Miqueias era quem? Um homem apenas falando, um profeta. Apenas falando, com uma palavra. E disse o que Deus tinha colocado, que Deus já tinha decretado o fim. Um homem atira lá no meio da batalha uma flecha.
ele com couraça, poder, revestido, carruagem, soldado do lado, essa única flecha entra e fere ele num local mortal. E ele viu que ia morrer, tentou sair, mas Deus permitiu que a batalha fosse tão intensa e ali ele morresse. Então eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, tenha medo de perder a salvação, não tenha medo das estruturas desse mundo. Eles não são maiores do que o Senhor dos Exércitos, não são e nunca serão. Não são e nunca serão. Presta atenção numa coisa, que quando você faz esse movimento, você permanece como mensageiro da fé. Permanece anunciando. Não entre em movimento tardio. Não entre em evento tardio. É a hora de dizer, Senhor, faça uma mudança em mim. Faça uma mudança na rota que a nossa estrutura, a nossa nação está entrando. Mas mexa na nossa estrutura religiosa. Mexa por completo na nossa estrutura. Em todas as áreas de movimento e tudo. Mexa, jejue, coloca o joelho, que seja independente do horário, se você estiver no sítio, na roça, onde você estiver, no solo, e eleva a tua mão ao céu e clame ao Senhor. O momento é esse, de clamar, porque não adianta defender uma causa, mas nós continuamos com lideranças, com conselhos proféticos, como este que estava em volta de Acabe. Não dá mais. Se você quer continuar sendo papagaio repetindo, tudo bem. Mas não dá mais. Porque nós somos mensageiros da fé. Hebreus 3, versículo de 1 ao 2. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina a herança do céu, considerai mensageiro e pontos da fé que professamos, somos mensageiros. Da fé que nós professamos em Cristo Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas, pelo amor de Jesus Cristo. Para de querer de ficar no lugar de Deus, porque se acham sedecias da vida. Porque acham que tem o domínio, que é responsável por alguma coisa. Está na hora de deixar Deus cuidar. Está na hora de deixar o mover profético adentrar. Porque Jesus, como diz em Hebreus 3, versículo 4, pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus que construiu todas as coisas. Então está na hora de voltar para o Senhor, está na hora de deixar Ele trabalhar no seu coração. Porque observe que aquilo que aconteceu lá com Acabe, já tinha sido profetizado pelo nosso pai intercessor, o profeta Elias. Conforme está em 1 Reis 21, versículo 17 ao 20, eu quero concluir que vocês concluem dizendo para você prestar atenção nisso aqui. Então a palavra do Senhor foi me dirigida a Elias, o tesbita, vai e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria, ele o que desce para tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte, isso diz o Senhor, mataste agora os urpas e ajuntarás, eis que disse o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. E aí ele exclamou, ele esperneou, aí observe em 1 Reis 22, 36 e 38, acontece justamente o que o profeta tinha anunciado. Ao pôr do céu ouviu-se um clamor que corria de todo o exército. Volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram ali. Quando levaram o carro na piscina da Samaria, cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banharam ali, conforme o oráculo do Senhor, conforme aquilo que tinha sido anunciado pelos profetas. Meu irmão, minha irmã, quantos profetas não vêm alertando, pedindo uma mudança de vida nossa? Então é disso que eu estou falando. Faça esse movimento na direção de Deus, não fica no superficial, busque a adoração, faça esse movimento, não fuja, não negue seu chamado. Quando Deus coloca a profecia, como eu disse para vocês, há um ano atrás eu não expliquei, eu disse, olha, eu vi a Virgem Maria assim, 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 e ela disse assim, que deve tomar uma atitude agora. Ela falou dessa forma, assim, assim, assim.
E acompanhei vários videntes, acompanhei várias outras pessoas que o Espírito Santo falou de forma clara e decisiva. Mas nós agora estamos acostumados assim. Diz, não, o Espírito Santo falou, mas eu vou agir no meu tempo. Quero dizer, o teu tempo não é o tempo de Deus. Quero falar a você, tome uma decisão. Vai continuar fugindo? Vai continuar negando? Muito cuidado, porque senão acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com os profetas que estavam na Assembleia de Acabe. Deus é simples, o Espírito Santo é simples. Então, avisados estão. Então, a partir deste momento, faça esse movimento todos os dias para orar. Peça a Deus que Ele desça a mão sobre as lideranças. Não só sobre as realidades que nós estamos travando a batalha em oração, mas sobre as lideranças, que nos dê lideranças proféticas, com coragem, com capacidade de deixar o próprio Deus agir, de deixar o próprio Deus interceder pelo seu povo. Então, por isso que eu quero clamar neste momento. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, desça essa força profética sobre esses filhos e filhas. Que todo espírito de mentira, toda falsa defesa, todo mal, tudo aquilo que é mal, que é colocado, Senhor Deus Todo-Poderoso, apenas para enxugar gelo. Eu clamo em Teu santo nome que o Senhor retire da nossa mente, do nosso coração, do coração do nosso povo, toda falsa profecia, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é satânico e que caia por terra em Teu santo nome. Meu Senhor e meu Deus, e que o mal não impere, mas que os profetas tenham coragem de anunciar em suas paróquias, em seus rincões. Senhor Deus de infinita bondade, derrame essa graça, libere a unção profética pela intercessão do profeta Elias sobre todos os homens e mulheres que tocarem os olhos desse vídeo, meu Pai, que receba do alto do céu a unção e o poder do Espírito Santo. Não acovarde, meu irmão, minha irmã, Jesus é o Senhor, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle e jamais vai perder.